Demonstrações consolidadas. Artigo 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação. Alínea A. Determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia. Alínea B. Autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas. Normas sobre consolidação. Artigo 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas: inciso 1. As participações de uma sociedade em outra. Inciso 2. Os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. Inciso 3. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados de negócios entre as sociedades. Parágrafo 1º. A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício será destacada, respectivamente no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Parágrafo 2º. A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada que não for absorvida na consolidação deverá ser mantida no ativo não circulante, com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas e será objeto de nota explicativa. Parágrafo 3º. O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá parcela destacada dos resultados de exercícios futuros, até que fique comprovada a existência de ganho efetivo. Parágrafo 4º. Para fins deste artigo, as sociedades controladas cujo exercício social termine mais de 60 dias antes da data do encerramento do exercício da companhia, elaborarão, com observância das normas desta lei, demonstrações financeiras extraordinárias, em data compreendida neste prazo. Seção 5. Subsidiária integral. Artigo 251. A companhia pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista Sociedade Brasileira. Parágrafo 1º. A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral deverá aprovar o laudo de avaliação de que trata o artigo 8º, respondendo nos termos do parágrafo 6º do artigo 8º e do artigo 10º e seu parágrafo único. Parágrafo 2º. A companhia pode ser convertida em subsidiária integral, mediante aquisição, por sociedade brasileira, de todas as suas ações ou nos termos do artigo 252. Incorporação de ações. Artigo 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia brasileira para convertê-la em subsidiária integral será submetida à deliberação da Assembleia Geral das duas companhias, mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar o aumento do capital a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão. Os acionistas não terão direito de preferência
para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no artigo 137, inciso 2, mediante o reembolso do valor de suas ações nos termos do artigo 230. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral da Companhia, cujas ações houverem de ser incorporadas, somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e, se aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora por conta dos seus acionistas. Os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no artigo 137, inciso 2, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 230. Parágrafo 3º. Aprovado o laudo de avaliação pela Assembleia Geral da Incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem. Parágrafo 4º. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam companhia aberta. Admissão de acionistas em subsidiária integral. Artigo 253. Na proporção das ações que possuírem no capital da companhia, os acionistas terão direito de preferência para, inciso 1, adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no todo ou em parte. Inciso 2, subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia decidir admitir outros acionistas. Parágrafo único. As ações ou o aumento de capital de subsidiária integral serão oferecidos aos acionistas da companhia em Assembleia Geral convocada para esse fim, aplicando-se a hipótese no que couber o disposto no artigo 171. Seção 6. Alienação de controle. Divulgação. Artigo 254-A. A alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obriga a fazer oferta pública de aquisição das ações, com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. Parágrafo 1º. Entende-se como alienação de controle a transferência de forma direta ou indireta de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que é verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. Parágrafo 3º. Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput. Parágrafo 4º. O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação,
integrante do bloco de controle.